Olá amigos, segundona, dia 12 de outubro, feriado aí das crianças, mas vamos aqui fazer o radar da semana para os pregões desses dias 13 a 16 de outubro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube para você aproveitar todo o conteúdo de aprendizado, são vários vídeos curtos de aprendizado e também toda a parte de análise, o conteúdo aqui, a programação do canal, no mínimo 2 videoanálises todos os dias, uma live, que é o Radar do Mercado, todos os dias, e ainda você tem análises especiais toda terça e quinta, que amanhã já tem análise especial, e Radar da semana todo domingo, na realidade, agora com o feriado, na segunda-feira acontecendo aí o Radar da semana. Lembrando que você pode se inscrever facilmente na parte inferior do vídeo, clicando aí no botão inscreva-se e deixando o sino das notificações ativado. Você pode também, aqui no canto inferior direito, passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Começando então nosso radar da semana pelo Ibovespa. O Ibovespa não conseguiu fechar acima lá dos 98.313, mas furou já esse patamar, já algo bom. E o fechamento da semana ficou próximo ali mais da máxima, então representando uma boa recuperação após essa semana que veio aqui para testar a região ali dos 93.800, 93.800 pontos. Então o Ibov se sustentou acima dos 93.800, 93.400 basicamente a mínima, e gerou um sinal de fundo, ainda é um fundo descendente, mas com aquela questão de se ter, se olhar para um gráfico de 10 dias, nós temos aqui esses candles, esses 5 candles basicamente, aí você teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, aí no sexto candle não perdeu a mínima, então esse aqui já seria o primeiro candle de alta, e a superação da máxima desse candle, ou mesmo dessa máxima aqui, reforça ainda mais a chance de iniciar um movimento de subida nessa periodicidade, que seria confirmar um movimento de subida no gráfico semanal. Enfim, sinalização de subida e superando os 98.641 reforça um pouco mais essa subida do índice Bovespa, e olhando inclusive para o gráfico mensal, está ali tentando voltar para cima da média móvel de 3 períodos nesse momento. Gráfico diário nessa semana anulou a tendência de baixa, quando rompeu aqui esse último topo descendente, então é algo positivo. Grande candle de alta, candle de indefinição, fica com expectativa maior do próximo pregão ser um pregão de alta. Tecnicamente é isso que eu comento em várias e várias análises aqui quando algo acontece nesse sentido. E dentro do que aconteceu aqui, considerando inclusive como é que está se comportando o mercado lá fora, pegando aqui o S&P, está subindo aqui hoje na casa ali de praticamente 2%, 1,94%. Então uma bela alta do S&P. E também temos aqui o Dow Jones, botando aqui o gráfico do Dow Jones, gráfico diário, nós temos aí uma bela alta também de 1,08%. Enfim, um cenário positivo, que a gente vai aqui para o EWZ, que é o índice lá que representa um ETF que representa o Ibovespa. Então nós temos aqui o EWZ no dia de hoje apresentando alta aí de 1,21%. Então algo que a gente pode também ter essa expectativa aqui para o nosso mercado, para o Ibovespa, que é a gente ter uma alta aí de 1,2 ou mais aqui para cima, ou seja, um pregão de alta que está de acordo até com a formação que aconteceu aqui no pregão de sexta-feira. Então seguimos com a expectativa um pouco mais positiva para o início desta semana. Seguindo para o dólar na sexta-feira fechou ali apresentando um encerramento de semana de queda de 2,76%. Então o dólar que conseguiu romper, que eu já tinha comentado sobre a questão de esses topos e fundos ascendentes que não evoluem muito, ou seja, vai ficando quebrado em relação a esse movimento de queda, não criava para mim uma expectativa tão forte para cima no dólar. Ou seja, a minha leitura é que pudesse ter algum tipo de correção, não necessariamente já de imediato nessa semana, mas que pudesse ter alguma correção, não esperava tanto para cima. E o dólar veio dar uma pancada para baixo, perdeu o mínimo da semana passada, já dando um sinal um pouco maior de enfraquecimento da tendência de alta, que é de topos e fundos ascendentes, ou seja, superou a máxima do candle anterior, topo anterior, e volta logo para baixo da mínima do candle que justamente rompeu o topo anterior, sinal de perda de força no dólar, que pode trazer algo ainda mais para baixo. E olhando para o gráfico diário, temos aqui justamente uma formação de topo descendente, o que favorece ter algo mais para baixo aqui no dólar. A perda da mínima aqui dessa semana, que ficou localizada aqui em 5.487,5, reforça um pouco mais a chance de continuar o movimento de baixa do dólar. Tem suporte aí na faixa suporte principalmente na casa ali dos 5.471,
E abaixo disso, eu diria que tem um outro suporte que vai de 5.416 tem 5.416 e 5.393. São só os próximos suportes para o dólar. Lembrando que isso aqui tudo é um patamar de suporte, antigo topo lá para trás. Aqui abriu com gap, e aqui tem a mínima desse fundo, que é justamente a mínima dessa semana, 5.487,5. Seguindo aqui para as ações. PTR4, no dia de hoje, eu não cheguei a comentar ainda, né, mas os ativos que eu vou falar nessa análise, além que eu já comentei BOV e dólar, vou falar aqui sobre a Petro, que já está na tela, Vale 3, MGLU 3, VEG 3, Detex 3, RADL 3, Rapt 4, HPV 3, Siri 3, MRV 3, SUSB 3, Sambi 11, Light 3, FLRY 3 e Tend 3. Então, muitos ativos para a gente falar nesse radar da semana. Então, vamos lá. Começando então pela Petro agora nas ações, a Petro fechou em alta ali de 4,1%, volatilidade mais alta nesse momento para a Petro pelo gráfico semanal, está na casa de uns 7% de volatilidade média na semana. Fez um sinal de fundo, mas ainda respeitando a zona de resistência. Então tem aqui um desafio importante por volta dos 26,60, 26,84, que antigamente poderia funcionar como suporte, agora já passou a funcionar como resistência. E olhando para o gráfico diário, a sinalização da Petro na sexta-feira não foi das melhores, fechou mal aí o pregão de sexta-feira, mantendo um viés um pouco mais negativo. É importante ressaltar que a Petro muda esse viés negativo se ela conseguir, no decorrer dessa próxima semana, gerar aqui um rompimento para cima dessa região, que seria um pivô de alta no gráfico diário, superação dos R$ 20,70. De imediato, eu não consigo ver uma entrada na PTR4. Dalton, se superar essa máxima, stop grande, cenário ainda que não me levaria muito a compra ainda na PTR4, considerando outros ativos que eu vejo com mais interessantes. A Vale 3 no gráfico semanal fechou bem a semana, com alta de 5,62%, gerando uma nova máxima histórica. Inclusive, os próximos ativos que eu vou destacar foram ativos que terminaram a semana gerando. A semana passada conseguiram gerar mais uma máxima histórica nesses papéis. Vou falar de alguns deles. Vale 3, então, bom fechamento, expectativa de poder ter algo mais para cima depois dessa lateralização. O gráfico diário dela para se buscar a operação, se fosse buscar a operação de position trade, seria uma das formas, né? Superação da máxima essa semana, stop aqui embaixo, tentando pegar pelo menos uma vez e meia o tamanho desse stop, o tamanho desse risco da operação, uma operação de position trade, que significa dizer você ficar posicionado de 3 a 10 semanas pelo menos nesse ativo. Seria a ideia da operação. No gráfico diário para swing trade, o ideal seria no decorrer dessa próxima semana ou das próximas semanas acontecer algum sinal de fundo ascendente para buscar essa compra na Vale 3. Fundo ascendente ou pivô de alta já para cima dos R$ 60,70, 60,70. Então seria o caminho mais interessante para se buscar a operação de compra com uma boa relação com retorno em termos de swing trade. Recuo do preço, chamado pullback, e volta aqui a gerar fundo ascendente. Dentro do que está acontecendo com o mercado, fica a expectativa de poder abrir um pouco mais aí para cima. Outra ação para falar aqui é a MGLU 3, que terminou a sexta-feira muito bem. A gente está até comprado, fez uma operação de swing trade tentando pegar uma boa relação com o retorno. Vamos ver se o mercado não mudar até o fechamento do pregão de hoje, como está lá fora, o EWZ principalmente, a gente fica com a expectativa de poder ter uma abertura positiva. E abrindo positivamente, fica a chance de estar batendo o objetivo com uma boa relação risco-retorno nessa operação da Magazine Luiza. Mas o fato é, gráfico semanal dela gerou aqui, deixa eu só tirar a questão do ajuste, gerou aqui um pivô de alta, bom fechamento, nova máxima histórica, assim como Vale 3, gerou nova máxima histórica, pivô de alta, expectativa de se poder ter algo mais para cima. Qualquer tipo de entrada no papel pelo gráfico semanal teria que estar com stop aqui abaixo da mínima do pregão dessa última semana, né? Pregão não, dessa última semana na faixa dos R$ 88,25, ou R$ 88,19 também totalmente aceitável nesse ponto. Seria uma alternativa de entrada para position trade. Para swing trade, o stop ficou bem grande. Apesar dela, ainda mais se ela abrir subindo, aí fica o stop um pouco mais longo ainda para a posição se fosse colocar o stop abaixo da mínima do candle, que faz o rompimento de tudo. Para o gráfico diário é um stop realmente longo. A relação risco-retorno fica mais desfavorável. Você pode ter justamente o movimento contrário, o movimento de correção. Então, de maneira geral, tanto em Vale 3
para buscar entrada, também MGLU3. O ideal é você buscar entradas através de se quiser uma boa relação risco-retorno, né? Quiser uma boa relação risco-retorno, buscar entrada aqui após algum movimento de correção que teste alguma região de suporte, como por exemplo a região de topo anterior. Falei lá da Vale na faixa de R$ 60,70, 60,60. Aqui no caso de MGLU3 vai de 96,42 até 95,33. E a outra forma também de buscar alguns pontos de suporte é pegar o movimento de subida, traçar os números do Fibonacci e verificar se o preço retorna nesses níveis aqui, 38,2%, 50%, 61,8%. Logicamente ele pode vir mais aqui para cima, então sobe um pouco mais o Fibonacci aqui, para esses números vão subir um pouco mais. E aí ficar de olho no recuo do preço, ou nessa região, ou nas regiões ali de retração do Fibonacci. Sinalizações de alta, foco maior em buscar a operação de compra, não só na MGLU3, Vale 3, e também aqui falando da VEG3, que ficou já com o movimento aqui no gráfico semanal, foi muito forte. A gente coloquei esse ativo na carteira exponencial na semana passada, e falar em carteira exponencial, ela já está disponível. A carteira para essa próxima semana, semana mais curta, de 13 a 16 de outubro, já está disponível dentro do aplicativo DV Invest aqui do lado. Disponível para iOS, para Android, e você pode também acessar o aplicativo através aí do seu navegador no computador. Então, você pode também acompanhar dessa forma, não só pelo celular. Movimento muito forte, mais um rompimento, mais uma nova máxima histórica para a VEG3. Fica ainda uma chance de poder ter algo mais para cima, mas considerando o gráfico diário, o afastamento do preço para a média vai aumentando a chance de poder ter algum tipo de correção antes de ter aí algo mais para cima. Ou seja, para compra nesse papel eu ficaria também de olho na questão da retração do Fibonacci, das possibilidades. A primeira aqui na faixa 71,24, a segunda na faixa 69,50, 50% de retração. Seria muito bem-vindo, seria chamado pullback na região dos topos anteriores, e traria a possibilidade de se buscar uma compra de fundo ascendente nos próximos pregões, até mesmo na outra semana. Nem nessa ainda pode ocorrer essa entrada em termos de swing trade. Então essa seria a principal alternativa. Comprar aqui a ação com esse fechamento lá em cima pelo gráfico semanal para position trade, relação risco-retorno fica bem apertada. Não sei que vai buscar uma relação risco-retorno de 1 para 1, é uma alternativa. O que é 1 para 1? Se você aqui tem um stop basicamente de 13,5%, você bota 13,5% acima do seu preço de entrada. Então você projeta o tamanho do seu stop para ter uma relação risco-retorno de 1 para 1. Quando fala 1 para 2, é 2 vezes o tamanho do stop da operação. Depois de VEG3, DTEX3, mais um papel aí fazendo máxima histórica. Então ativo fazendo aí máxima histórica, pegando aqui, dando um zoom menos aqui, a gente pode ver aqui um rompimento forte para cima pelo gráfico mensal. Gráfico semanal, um candle muito forte de alta, aquele rompimento que eu mencionei isso aqui. Muito forte de alta, depois de uns candles mais laterais, eu ficaria mais interessado em comprar aqui? Não. Eu ficaria mais interessado em ter algum tipo de recuo, pelo menos no gráfico diário, para uma operação de swing trade após algum tipo de recuo aqui, ó. Ou seja, eu posso pegar o Fibonacci desse movimento inteiro de subida e avaliar alguns pontos. Voltou lá em 19,44, voltou em R$19, voltou em 18,56, enfim, um desses números, se há o recuo do preço e proporciona fundo ascendente, são pontos para possível compra através de alguma sinalização de alta pelo gráfico diário. Mas entrar comprando aqui agora em termos de relação risco-retorno, para mim não encaixaria. Todas essas ações que eu comentei até agora aqui, como Vale 3, MGLU3, VEG3 e DTEX3, que já tem um movimento mais longo para cima, você tem a possibilidade, se tiver comprado, trabalhar com stop abaixo da última mínima ascendente, em termos de proteção de lucro da operação, e tentando pegar uma nova entrada se proporcionar um fundo ascendente no gráfico diário. Depois disso, vamos falar aqui o outro papel para a gente comentar após DTEX3, RADL3. Raia Drogasil, que também fechou a semana bem, a alta lá de 5,65%. Ativo que fico interessado em compra aí de curto prazo se ocorrer algum recuo. Gráfico semanal, para quem for buscar uma compra depois desse rompimento de topo anterior, o stop ficaria no mínimo abaixo da mínima desse candle aqui. Então seria o stop aí na faixa, o stop aqui abaixo do patamar
de R$ 23,69 em R$ 23,68. Essa seria a alternativa aí de stop para essa ação. No gráfico diário, para swing trade, o que mais me interessaria para a compra é justamente o retorno do preço. É o recuo do preço, seja principalmente testando a média móvel exponencial de 13 períodos. Não que isso vá acontecer agora, mas se acontecer no decorrer dessa próxima semana, seria algo bem interessante para entrada. Vou colocar até os números aqui do Fibonacci em cima desse movimento inteiro de subida. 24,05 seria um dos pontos primeiros, né, de suporte. Aqui, na realidade, tem um topo anterior que foi rompido, 25, por volta de R$ 25,00. Abaixo disso, a média móvel 3 períodos está nesse momento em 24,11, mas ela tende a ir subindo à medida que o preço for gerando mais alta aí na raia Drogasil. RAPT 4. A RAPT 4 terminou também a semana muito bem, com alta, rompendo aqui para cima, um bom candle de alta, vai apontando para testar aqui esse gap novamente de baixo na faixa 14,42, tem resistência válida em 14,04 ou R$14 número redondo. Bateu lá nessa semana, bateu em 14,19, perdeu um pouco de força no fechamento, mas segue aí apontando mais para cima e a zona de resistência mais alta no papel vai de 13,82 até 13,82 não, 14,80 até 14,98, zona de resistência mais relevante para esse papel após o gap de baixo aqui nos 14,42 que chegou a ser fechado, mas continua sendo válido como patamar de resistência. Depois de RAPT 4, vamos falar agora de HPV3, que terminou a semana ali apresentando um fundo em cima de um patamar de suporte, então algo positivo, trazendo uma expectativa de poder ter um novo movimento de subida a favor da tendência de alta de prazo maior. Gráfico diário gerou aquela questão que eu já falei na sexta-feira, já falei dela, algo semelhante ao Ibovespa, candle de força, candle de indefinição, fica a expectativa do próximo pregão ser um pregão positivo. Lembrando, a expectativa, não tem como ter certeza no mercado de renda variável. Então a expectativa é essa, em cima do papel. Inclusive até abrir compra em cima da HPV3 em termos de swing trade já na própria sexta-feira. Vamos ver se ela consegue aí abrir a semana animada, como está pelo menos o mercado americano nessa segunda-feira. E a principal resistência vai ficar aqui na faixa dos 66,24 inicialmente. Em conjunto com isso aqui, ó, é um patamar bem relevante de resistência, mas ultrapassando essa região, já vamos olhar um pouco mais para outra zona de resistência, que vai de R$ 68,16 até o patamar de R$ 68,86. Então, um ativo que traz a possibilidade de compra de swing trade dentro do que eu já até abri posição na sexta-feira. Ou para position trade, comprar que esse fundo foi gerado, stop abaixo da mínima dessa semana, tentando pegar o quê? Um movimento de subida pelo gráfico semanal. Cirela, Ciri 3, terminou muito bem a semana. Ficou ali brigando com a média ali um bom tempo, várias semanas brigando para ver se ficava acima ou abaixo, sempre ficando abaixo, e essa semana ficou bastante acima, gerando uma confirmação de um movimento mesmo subido no gráfico semanal, apontando para a zona de resistência que vai de R$ 27,42 até R$ 27,76. Então, ação com bom movimento de subida. Pelo gráfico diário, dá para já entrar comprando aqui no swing trade? Não, para mim não. Para position trade, até daria, só que é um stop um pouquinho mais longo, mas era uma das alternativas. Então, colocando stop aqui abaixo da mínima essa semana, 23,17, e tentando pegar o quê? Um movimento de subida nesta ação. Então, isso é o que chamaria mais atenção para a entrada em termos de tentar ficar 3 a 10 semanas aqui nesse patamar. Um dos pontos também, rompendo isso aqui, o outro nível de resistência mais relevante, começa lá na faixa dos 31,49 e vai até os 33,52. Gráfico diário, pullback em cima dessa região. Vamos lá, aqui é o pullback, é o retorno do preço em cima da zona de resistência que foi rompida. Que região é essa aqui? Essa região desse topo para cá e esses outros aqui para trás, ou seja, começa ali na faixa dos 25,30, passa por 25,14, 24,75, enfim, você já planeja o seguinte: se esse ativo por algum motivo gerar retorno do preço para essa zona de suporte, que pode parar de cair aqui nesse patamar e gerar sinalização de alta, ficaria mais atento a abrir
compra de swing trade na Cyrela. Quem está posicionado pode trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, assim como Detex 3, VEG 3, ou seja, quem está conduzindo a operação de compra de curto prazo pelo gráfico diário pode trabalhar com stop abaixo da última mínima ascendente do gráfico diário. MGLU 3, VEG 3, Detex 3, RADL 3 são os ativos que estão podendo fazer algo nesse sentido. Agora vamos falar, depois da Cyrela, vamos falar de MRV3, do mesmo setor. Fez um baita gap de alta no pregão de sexta-feira, proporcionando então o quê? Um pivô de alta, que daria até para falar assim, ó, gerou um ombro, cabeça, ombro invertido. Ok? Gerou um ombro, cabeça, ombro invertido. Então qual é a projeção de alta para esse ombro, cabeça, ombro? Pegando aqui, projetando aqui esse ombro, cabeça, ombro, podemos dizer que a projeção inicial já foi batida ali, pegar aqui pelo menos esse nível. Se a gente quiser colocar um nível um pouco mais relevante desse topo aqui anterior, ou seja, desse rompimento aqui, considerando todo esse rompimento, a gente falaria em 18,61. Então não estaria tão distante assim em termos de projeção de alta e podendo gerar algum tipo de recuo nos próximos pregões. O fato é, abrir compra aqui, um swing trade, ou aguardar um processo de correção. No meu caso, eu ficaria mais atento para aguardar esse processo de correção. Aí você pode ver assim, no próximo pregão subiu, outro subiu, e enfim, nossa, tá vendo, Aldo, se eu tivesse comprado, é aquela questão que eu olho sempre assim, se eu entrar comprando aqui, eu estou querendo ficar de 3 a 10 pregões. Eu quero que preferencialmente o ativo gere pelo menos 2 vezes o tamanho do risco da operação para mim. Ou seja, o que é isso? Se eu entrei comprando aqui e coloquei um stop aqui, eu quero que ele gere pelo menos 2 vezes esse tamanho aqui, para tentar em objetivo. Enfim, aí eu vejo vários pontos de resistência, como por exemplo a região dos 19,26, o ponto mais alto que 19,65, e me interesso mais um pouco por aguardar algum processo de recuo, seja no gráfico diário ou podendo ser até pelo gráfico de 60 minutos. Suponhamos que cai aqui, vem aqui para baixo, gere fundo ascendente, possibilitaria a chance de compra de fundo ascendente também pelo gráfico de 60 minutos. Mas belo fechamento da semana com alta de 10,75%. A tendência que vem sendo a tendência de baixa, com esse grande candle de alta, ela já dá um indício de enfraquecimento da tendência de baixa no gráfico semanal, ou seja, no médio prazo, e uma expectativa um pouco maior para cima no curto prazo após esse forte gap de alta. Importante, logicamente, se sustentar acima desse gap que foi aberto, manter-se acima dessa região, gerar sinalizações de compra pelo gráfico diário, se ocorrer recuo, para cima da região dos R$ 17,45. Próxima ação, depois de MRV, vamos falar aqui de SUSB3, que no dia de hoje vai apresentando aqui, no dia de hoje está apresentando, no dia de hoje, no domingo, na segunda-feira, aqui não está apresentando nada, né? O mercado americano que está lá em aberto. Na semana, ela apresentou aqui um desempenho de 5,66%, superando a máxima da semana anterior, mantendo-se acima da média móvel de 13 períodos, fazendo um engolfo de alta no gráfico semanal. Então fica uma expectativa de poder ter algo mais para cima. A superação da máxima desta semana, que é de 49,59, reforça um pouco mais a chance de subida, e qualquer compra que seja aberta tem a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima dessa última semana, na faixa ali dos R$ 45,99. Se quiser um stop mais bem protegido, ou seja, abaixo ainda de um suporte do fundo completo aqui, seria na faixa dos R$ 45,03. Então essa outra alternativa de condução de stop na SUSB3 para quem está comprado no position trade, focando de curto a médio prazo. Para quem está olhando para o swing trade, se ocorresse aqui uma lateralização em pivô de alta, sinalização de alta para cima da média, melhor ainda que é a região aqui dos 48,14, sinalizações de alta para cima desse patamar, foco em buscar a operação de compra na ação, tentando pegar aqui a continuidade do movimento de subida do papel, seja do gráfico diário, também pelo gráfico semanal. Dá para ver aqui pelo gráfico diário um sinal de um fundo duplo, uma mudança de tendência de baixo para uma tendência de alta. Então vamos ver se ela consegue confirmar isso no início da próxima semana, já gerar a superação da máxima dessa semana atual e da semana passada, na realidade, e caminhar um pouco mais aí para cima. Sambi11, os bancos tiveram um bom desempenho na semana passada e o destaque principal dos bancos foi a Sambi11, com uma alta praticamente de 11% na semana,
ela conseguiu romper máximas ali, topos anteriores. A tendência era de baixa e em 3 semanas, basicamente, ela anulou completamente essa tendência de baixa, fazendo vários rompimentos aqui de máximas anteriores. Então, algo positivo, que traz a alternativa de focar um pouco mais em compra de swing trade se ocorrer principalmente um recuo. Me animaria mais fazer entrada através de algum tipo de recuo que volte nessa região de topos anteriores, começando na faixa ali dos R$ 30,87, R$ 30,87 a R$ 30,41 e depois aí sim tem Fibonacci na faixa dos 30,11 e 29,49. Enfim, se o mercado trouxer o preço desse ativo aqui gerando movimentação para baixo e depois fundo ascendente nessas faixas de preço que eu acabei de comentar, swing trade mais fácil seria essa compra de fundo ascendente na SAMB 11 do que uma compra agora pelo gráfico semanal. Light 3 também pancada para cima, 2 candles muito forte de alta, deixando a semana com alta de 22,11%. Um baita fundo aqui, no fundo ele é ascendente, mesmo que foi abaixo da média, mas já voltou para cima das duas médias. Então algo positivo porque assim, ela tende aqui a testar um patamar que ela respeitou na outra vez, que foi uma região por volta dos R$ 18,94, R$ 19. Bateu lá, a semana que fechou com alta de quase 14%, mas respeitou justamente a resistência por volta dos R$ 18,90, na realidade dos R$ 19. Então essa é a principal zona de resistência do ativo. E agora com essa forte alta dessa semana, alta de 26,07%, fica aí a expectativa de poder ter algo para cima. Mas olhando para o gráfico diário, entrar comprando aqui com stop aqui embaixo no gap não me agrada muito, porque o movimento já vem lá de baixo. Então eu aguardaria algum processo de pullback ou de retorno do preço, testando algum nível de suporte, seja o gap de alta aqui como suporte na faixa dos 16,95 a 16,91, seja a região do topo anterior na faixa de 16,83 até um patamar de 16,62, ou mesmo os números do Fibonacci em cima de todo esse movimento aqui de subida, para mapear os níveis aí de pontos de suporte que pode apresentar alguma chance de compra aí com a melhor relação risco-retorno. Resistência imediata para ação na casa dos R$ 18,90, R$ 18,90 e depois disso outro nível de resistência mais lá por volta dos R$ 19,63. Na sequência, vamos para a Fleury FLRY3, que terminou a semana também bem, com alta e boa de 5,32%, gerando um sinal de fundo no gráfico semanal em cima de um patamar de suporte. Por esse motivo, olhando para o gráfico diário, se conseguir aqui ficar um pouco mais de lado e gerar ali um pivô de alta, dá para perceber que aqui ó, a briga está aqui em cima dessa região. Fecha acima, volta para baixo, fecha acima, volta para baixo. Se conseguir se manter ou aqui de lado e depois gerar pivô de alta, foco em compra. Ou vem aqui, fica aqui de lado, gera um fundo em ascendente, também possibilidade de buscar uma compra. Mas mais interessante seria ficar aqui de lado e depois gerasse o pivô de alta na expectativa de pegar um movimento lá até a região de máxima aqui, lá de setembro, lá na casa dos 29,70 a 29,81. Tend 3. Gráfico semanal da Tend 3, sinalização de um fundo. Se olharmos aqui com calma os movimentos, dá para perceber que tinha uma tendênciazinha de baixo, estava abaixo das médias e agora volta a fechar acima das médias, volta a fechar acima dos R$ 30. Ponto positivo para a Tend 3. Pelo gráfico diário, traz a chance de buscar compra em termos de rompimento de pivô de alta. Vou comprar aqui ou nessa superação de máximo, vou colocar o stop aqui embaixo, projetando pelo menos uma vez e meia o tamanho do risco dessa operação, ou seja, vai ficar brigando lá com a região dos R$ 32,95 até um patamar de R$ 31,85. Então essa seria o principal nível de resistência mais relevante nessa ação, além logicamente do imediato que ela tem aqui, esses topos anteriores ali na casa dos R$ 30,94. Entrada agora ficaria com stop aqui abaixo da mínima desta semana, ficaria com stop ali na faixa dos R$ 28,81 e mais bem protegido lá na casa dos R$ 28,29 em Tend 3. Então é isso, amigos, são esses os ativos que eu destaco aí para essa próxima semana. Há até outros papéis que geraram sinalização positiva, mas eu optei por destacar esses aqui que eu vejo com relevância no sentido, alguns já trazendo a possibilidade de abrir compra, seja swing trade ou até mesmo pelo gráfico semanal, outros que em termos de swing trade seria mais interessante acontecer algum tipo de recuo do preço.
Então é isso, uma ótima semana a todos, um grande abraço e até breve.